Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar dos bastidores de um jornalismo que empobrece e muito o Brasil como um país que tem e já teve grandes jornalistas, principalmente no âmbito esportivo, né? E hoje a gente cata migalhas, né, para achar alguns que realmente sejam jornalistas no sentido lato da palavra, investigativos, imparciais, que realmente enriqueçam e colaborem com o conhecimento das pessoas que os assistem, leem, escutam, colaborem em alguma coisa. É lamentável uma instituição grande como a UOL, antiga, é lamentável que mantenha pessoas com tanta desonestidade intelectual para tocar o jornalismo esportivo da sua grade e sequer participar da grade de jornalismo esportivo dessa empresa, porque cada um que fala pela UOL em termos de jornalismo, seja esportivo, seja político, econômico, representa a própria UOL. E a desonestidade intelectual, ela chega a soar como canalice em alguns momentos, né? Eu fico impressionado como só no Brasil a gente tem jornalistas e uma imprensa, parte da imprensa, porque obviamente que não vamos jamais generalizar, tem muita gente boa fazendo bom jornalismo por aí. Mas é impressionante como parte da imprensa no Brasil desmerece o próprio produto brasileiro. Como alguns jornalistas que ainda têm voz, eu não sei como, em grandes empresas, desmerecem os clubes brasileiros para babar ovo de clube lá de fora. O que esse senhor chamado Mauro César Pereira faz de desserviço para o jornalismo brasileiro, é claro que já perdeu o respeito de muitos ex-empregadores, já perdeu o respeito de muita gente, mas ainda assim tem voz, ainda assim a sua imagem é vinculada a uma grande empresa como a UOL. E a maneira como esse cidadão trata alguns clubes no Brasil, mesmo que esses clubes tenham sido campeões da Libertadores há pouquíssimo tempo, e mesmo que esses clubes estejam na Copa do Mundo da FIFA, e não é ignorância, e não é idiotice, não é burrice, é desonestidade intelectual mesmo. O Fluminense fez uma partidaça contra o Borussia Dortmund. Uma partidaça contra o Borussia Dortmund. E esse senhor foi capaz de dizer que a partida do Fluminense foi digna. Você está vendo na thumb, né? Logo na capa do nosso vídeo, a partida do Fluminense foi digna, mas estamos enfrentando os europeus em final de temporada. Curiosamente, o jornalismo vira-lata, sem o viralatismo do jornalismo da imprensa esportiva brasileira, não teve esse mesmo cuidado com o Botafogo no Interclubes do ano passado. No Interclubes do ano passado, esse senhor, Mauro César Pereira, teve a audácia, disfarçatez, de se referir ao Botafogo escrevendo que o coitadismo é cansativo por conta de todo o processo que foi, a saga que foi do Botafogo ter saído de um campeonato brasileiro no dia 8 para jogar no dia 11 contra o Pachuca no Catar, tendo viajado num avião que não estava preparado para receber jogadores numa viagem longa como essa, no sentido de descansar, fazer toda a preparação física, né? E aí ele diz que o Botafogo fez um papelão e que o coitadismo é cansativo. Aí agora os clubes europeus, não, eles estão em final de temporada. Isso tem que ser relevado. Isso é viralatismo. Eu me envergonho
de gente brasileira que fica babando o ovo, puxando o saco de time europeu, de música europeia, da arte, sei lá do que, e não valoriza o próprio produto. Isso que ele ganha salário de uma empresa que fala de esporte brasileiro, que cobre campeonato brasileiro. E esse cidadão é do Rio de Janeiro. Nem a Flá TV que é esse cara. Porque o certo era ele trabalhar na imprensa do time dele. Porque ele não faz jornalismo. Ele não faz jornalismo. O que ele faz é isso. É viralatismo. Imprensa vira-lata que volta as suas costas para os seus próprios clubes, em vez de fazer o que todo mundo lá fora faz, defender os seus clubes. E não desmoralizar os clubes chamando de coitadismo. Por que o Borussia não foi taxado de coitadista? O Porto não foi taxado de coitadista? A Inter de Milão? Então a imprensa, esse jornalista, alguns, tá? O Mauro César, ele é o retrato de muitos na imprensa brasileira que não tem o menor preparo mais, porque foi um grande jornalista, foi. Pretérito perfeito, foi, não é mais. Então, não é o fato de ter o currículo e já ter sido isso e aquilo, as pessoas vão perdendo também seu juízo. O tempo é cruel. E esse cidadão já perdeu há muito tempo. Continuo considerando inteligente, sabe articular muito bem seus argumentos, mas de um tempo para cá vestiu a carapuça do flamenguista, do clubista disfarçado de imparcial para falar as asneiras que fala, né? E isso é retrato de uma imprensa mal preparada, de gente mal intencionada que trabalha para favorecer a espanholização do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo. E os outros, o Fluminense, que fez uma partidaça contra o Borussia, tinha que ser reverenciado pela imprensa brasileira. A imprensa brasileira diminui. Ah, mas foi um empate. Mas o Palmeiras virou a seleção argentina depois do empate com o Porto. O Flamengo venceu o pior time da Copa do Mundo, virou um fenômeno. E o Fluminense faz um jogo como esse. Só não venceu pela covardia do Everaldo, minha opinião. Tinha que ter chutado para gol. Se fosse o Germán-Cano, chutaria de qualquer jeito ali, faria o gol. Porque o Cano pensa no gol. Camisa 9 tem que pensar no gol. E tão somente no gol. Ainda mais no momento como esse, eu e o goleiro de frente. O zagueiro vai... Enfim. Mas não. É desmerecer o Fluminense. Não pensem eles, que eu também não vi, que é desmerecer o Botafogo, que foi uma decepção. Decepção é tomar uma goleada de 10-0, coitado do Auckland City. Isso é uma decepção, lamentavelmente, mesmo sendo um time amador. Decepção é a Inter de Milão numa final de Champions League e levar 5. Isso é uma decepção. Decepção, eu posso dizer que seja também resguardadas as devidas proporções. O time desse cidadão aí, perdendo uma Copa do Brasil para Santo André, isso aí é uma decepção. Então, muito cuidado com as palavras e principalmente você que está acompanhando aqui o Dois Toques, a Casa do Futebol. A gente precisa parar de dar ibope para esse tipo de jornalismo vira-lata. Ah, mas Guilherme, você está falando sobre isso. Tem gente que acha o máximo. E aqui no Dois Toques eu tenho flamenguistas, palmeirenses, botafoguenses, tricolores, torcedor de tudo que é time. E a gente precisa tentar. Nem os flamenguistas aguentam mais esse cidadão. A gente precisa eliminar esse tipo de jornalismo que faz mal para o produto brasileiro. Só no Brasil a gente tem uma imprensa que diminui os clubes brasileiros e gosta de trabalhar favorecendo um e outro. A gente precisa se livrar disso. Mesmo você que é torcedor do Palmeiras e do Flamengo. O Flamengo não precisa disso. O Palmeiras não precisa disso. De imprensa como essa para defender os direitos do clube e tal, não sei o quê. Afinal de contas, eu sempre achei que o jornalismo fosse imparcial. Enfim, lamentável a nota do senhor Mauro César Pereira e a gente não pode deixar passar isso jamais.